Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Está começando mais um programa Fé e Vida, aqui pelas ondas da Rádio Verona. E neste dia em que nós estamos já celebrando a primeira sexta-feira da Quaresma, estamos neste tempo quaresmal, procurando viver e meditar a espiritualidade quaresmal neste tempo tão oportuno para buscar uma reconciliação com Deus, para voltar o nosso olhar para Deus e viver a nossa conversão sincera e diária. Por isso que o Evangelho de hoje nos fala sobre o jejum e também nos ajuda a compreender melhor o sentido das práticas quaresmais. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, este programa da Palavra de Deus, de esperança, de orientação e crescimento espiritual para a nossa caminhada de fé. Espero que estejam todos bem e que busque bem viver este tempo quaresmal, este tempo tão oportuno para bem viver, para bem celebrar este tempo tão oportuno para a nossa conversão rumo à Páscoa do Senhor. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira da Quaresma, ainda iniciando este tempo de graça, esse tempo tão oportuno para bem viver um retiro espiritual quaresmal. Por isso, já convido você a pegar a Sagrada Escritura e já preparar para juntos refletirmos esta palavra que está lá no capítulo 9 do livro de Mateus, versículos 14 e 15. Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Já pega aí a Sagrada Escritura e desde já oriento também a todos que ainda não fizeram seu planejamento espiritual nesse período da Quaresma, que ainda dá tempo de se preparar, de organizar, de preparar bem esse plano espiritual para bem viver esse retiro quaresmal. Então, ainda dá tempo de se organizar dentro da sua rotina, dentro dos seus compromissos diários, mas a gente consegue se articular e se organizar bem para celebrar com muita alegria e disposição. Por isso, convido você já a pegar a palavra que está lá em Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então aproximaram-se de Jesus os discípulos e de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho, os discípulos de João perguntam a Jesus por que os discípulos deles não jejuam. Muito interessante essa pergunta e Jesus responde com uma imagem muito bonita. Podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão
em que o noivo será tirado, então jejuarão. Jesus se apresenta com o noivo. Onde o noivo está, há também alegria. Então, ele apresenta essa imagem do noivo, que é uma imagem da alegria, de festa, de esperança, mas quando ele é tirado, referente à sua paixão e morte, vem o tempo do jejum. Então, ele se apresenta como este sinal da alegria, como noivo, mas também apresenta o sinal da paixão e morte. Aí sim jejuarão. A Quaresma nos coloca justamente nesse mistério. Contemplamos o Cristo que caminha para a cruz. Por isso, é tempo de sobriedade, de recolhimento e de conversão. O jejum, então, não é tristeza vazia, é preparação, é desejo de reencontrar plenamente com o Senhor na alegria da ressurreição. A Quaresma é este tempo de preparação. Este tempo não é um jejum, não é uma tristeza vazia, mas vai muito mais além do que essa aparência de tristeza. Então, neste tempo quaresmal, a Igreja também nos fala e nos apresenta os pilares da espiritualidade quaresmal. A Igreja nos ensina que a espiritualidade quaresmal se sustenta sobre 3 pilares fundamentais ensinados por Jesus. Primeiro, a oração, o jejum e a caridade. São esses pilares para viver e celebrar bem este período quaresmal. É tempo de intensificar o diálogo com Deus através da oração, rezar mais, participar da Santa Missa, meditar a palavra de Deus, fazer momentos de silêncio, oração, porque sem a oração a Quaresma perde o sentido. Então é preciso que a oração seja esse ponto, um dos pilares também para bem celebrar este período quaresmal. Jejum. O jejum não apenas de alimento, mas de atitudes negativas. Muitas vezes a preocupação maior é em jejum de alimento, até olha para o outro se não está fazendo, até questiona se alguém não está fazendo, porque eu estou fazendo, estou jejuando e coloca um semblante de tristeza. Primeiro que já está iniciando de forma errada, porque o jejum não é para a aparência, não é para mostrar que está jejuando, porque isso é para agradar os homens, as pessoas. Isso é a atitude dos fariseus hipócritas. Mas o jejum ele deve ser cortado também, não só de alimentos, mas sobretudo de atitudes negativas. O jejum de reclamações, o jejum de impaciência, o jejum educa o coração e nos ensina a depender mais de Deus. Pode ser um jejum da língua, de fofoca, de tantas outras coisas que nós podemos tirar, né? Então, dessas atitudes negativas. Não é a preocupação maior com jejum de alimento. Do que adianta fazer jejum de alimento se a língua está muito afiada para comentar, para falar da vida dos outros, né? Então, a gente precisa rever e colocar na balança aquilo que de fato eu preciso mudar neste tempo, nesse período, que é para mudar o meu coração, as minhas atitudes. Então, o jejum pode ser feito isso. Jejum das redes sociais, né? Diminuir o uso das redes sociais, fazer outras coisas, outras atividades necessárias para o dia, sobretudo aquilo que me aproxima de Deus. E a caridade, a verdadeira conversão se manifesta também em gestos concretos. E a caridade é um desses pilares, ajudar quem precisa, perdoar, reconciliar-se e praticar solidariedade. Não existe quaresma autêntica sem caridade. Não existe uma quaresma de fato autêntica sem o ato da caridade. Então esses pilares caminham juntos, um sustenta o outro na caminhada, né? Então esses pilares apresentados pela Igreja, pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho que escutamos na quarta-feira para bem iniciar este período quaresmal. Então existe esses 3 pontos, esses 3 pilares que nos ajudam na nossa caminhada e na nossa motivação da quaresma. Então o Evangelho de hoje nos convida a refletir. Estou vivendo a quaresma apenas como tradição ou como experiência profunda? Não é somente por uma tradição que muitas vezes a gente quer seguir tanto detalhe da quaresma e não segue o principal, que é a conversão e a mudança de vida.
Tenho assumido algum propósito concreto diante desse período quaresmal, deste tempo que somos convidados a viver? Meu jejum tem me aproximado de Deus e dos irmãos? Será se o meu jejum tem me aproximado de Deus, dos irmãos? Porque o jejum, diante das minhas atitudes, eu preciso saber se de fato está me aproximando de Deus ou está me distanciando de Deus. Ainda estamos no início dessa caminhada. É tempo de ajustar os passos, é tempo de caminhar olhando para frente, olhando para o Senhor, reconhecer de fato que precisamos e que dependemos de Deus. A espiritualidade quaresmal é reconhecer de fato que eu dependo de Deus, que somos dependentes de Deus. Por isso, depender de Deus não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de grandeza diante do reino de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a quaresma é esta oportunidade de recomeço. Não é peso, é graça. Não é obrigação, é convite ao amor. É um convite de amor que o Senhor nos faz para bem viver este tempo quaresmal. Que possamos viver estes 40 dias com seriedade, fé e esperança rumo à Páscoa do Senhor. Que a oração possa fortalecer a nossa alma, que o jejum purifique o nosso coração, que a caridade também transforme nossas atitudes. Assim chegaremos à Páscoa renovados, com o coração mais próximo de Deus. Que o Senhor abençoe você, sua família, neste período quaresmal, neste tempo em que somos convidados a olhar para o Senhor, meditar a nossa espiritualidade todos os dias. Então, diante da quaresma, nós temos essa escolha. A escolha de me reconciliar com o Senhor, a escolha de seguir os pilares que a igreja me apresenta para viver. E tem também a igreja no Brasil que ela nos motiva a também viver uma prática de caridade, refletindo a temática da campanha da fraternidade, que esse ano é fraternidade e moradia, o tema da campanha da fraternidade. Então, precisamos olhar para a necessidade do outro também. Então, essa prática de caridade não é somente o bem material, mas é, sobretudo, o ir visitar, o ir ajudar, levar uma palavra, tudo isso. E o ponto principal da caridade é a reconciliação com o irmão. Então, esses pilares da espiritualidade quaresmal é aquilo que me leva a me aproximar mais de Deus e do irmão, dos meus irmãos. Não é distanciar de Deus e me aproximar dos irmãos, ou me aproximar de Deus e me distanciar dos irmãos. Então, não é uma coisa pela outra, mas é viver de fato este tempo tão oportuno de um retiro espiritual. Não podemos perder a oportunidade, não podemos perder a oportunidade de estar nessa proximidade com o Senhor neste tempo quaresmal. É um impulso para a nossa vivência diária, na nossa conversão cotidiana. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, se ainda não fez o seu planejamento espiritual para o retiro, que você possa ainda, que estamos apenas começando este tempo forte da nossa igreja, rumo à Páscoa do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, pela proximidade e também por estar conosco. E lembre-se de fazer o seu planejamento. Mas como é que eu vou fazer, padre, este planejamento? Dentro desses pilares, você pode se organizar, fazer o seu plano. Um dos primeiros passos que é preciso para este tempo quaresmal é procurar a reconciliação. Ou seja, buscar a confissão, preparar bem a confissão, preparar bem diante daquilo que eu preciso apresentar ao Senhor, com o coração arrependido, porque eu preciso falar em confissão aquilo que eu me arrependo, que eu me arrependi. Por isso que é preciso voltar a olhar para Deus, olhar para dentro de si, esvaziar-se de si mesmo para deixar ser preenchido pelo Senhor. Por isso, procure viver cada dia essa espiritualidade, neste tempo em que o Senhor nos convida para esse retiro espiritual, neste tempo quaresmal tão oportuno para nós.
Então, muito obrigado. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora que nos ajude neste itinerário quaresmal, neste tempo tão oportuno de retiro espiritual. Vocês vão ouvir muito essa palavra conversão. E é para nos incomodar mesmo esta palavra, porque isso nos ajuda na nossa conversão mesmo, neste retiro espiritual, para de fato mudar de vida. Voltar por um outro caminho, seguir por o caminho da obediência, seguir pelo caminho do Senhor que nos convida a despojar-se de si mesmo para viver as alegrias do Senhor em nosso coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que o Senhor ilumine, proteja e abençoe os seus passos neste tempo quaresmal. Uma abençoada quaresma, fique na paz do Senhor, um abençoado final de semana e uma ótima sexta-feira.